Graça e paz, queridos. Que bênção, estamos aqui novamente para poder meditar na palavra do Senhor e dando continuidade na nossa meditação diária na primeira epístola de Pedro. E a reflexão de hoje se encontra no capítulo 2, dos versículos 11 e 12. Pega a sua Bíblia, por favor, e você pode me acompanhar nessa leitura. A Bíblia diz assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês pratiquem e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. O apóstolo Pedro continua exortando os irmãos a manter uma postura digna dos filhos de Deus, apesar dos momentos difíceis que eles estavam vivendo. E aqui no versículo 11, ele nos lembra que nós não somos dessa terra, que nós somos estrangeiros, somos forasteiros, e um dia nós vamos voltar à nossa pátria, que é o céu. Na verdade, no dia que nós nos entregamos ao Senhor, e nós nos tornamos um povo exclusivo do Senhor, e nós pertencemos agora ao reino dos céus, e nós precisamos viver na natureza que nós temos. E por isso o apóstolo Pedro está exortando para fugir, para estar longe com todos os desejos carnais. Sabe por quê? Porque esses desejos carnais lutam contra a nossa alma. E nós sabemos que esses desejos carnais, certamente, se prevalecer dentro de cada cristão, vão ofuscar a espiritualidade. Alguém já diz que essa luta que nós temos depende daquilo que nós alimentamos mais. Se você alimenta mais seus desejos carnais, certamente esses desejos vão te afastar de Deus. Mas quando você mais alimenta a sua vida espiritual com Deus, certamente você será mais que vencedores. Na verdade, já somos vencedores em Cristo Jesus. E por isso, precisamos manter a nossa natureza, a natureza dos filhos de Deus. Sejamos longe de tudo que nos afasta da presença de Deus. E aqui no versículo 12, ele fala agora sobre o comportamento, como que nós precisamos viver. Ele fala: vivam de uma maneira exemplar, de uma maneira certa, se comporta de uma maneira digna. O seu comportamento, as suas atitudes precisam glorificar a Deus. Essas atitudes precisam provar ao contrário daqueles que falam mal dos crentes. Sabe por quê? Nós somos tipo um livro aberto, que todo mundo vai ler, todo mundo nos observa, eles sabem se nós realmente estamos observando a palavra ou não, né? Jesus, ele diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, as boas obras que os filhos de Deus praticam realmente glorificam a Deus. A pergunta é: como que nós estamos vivendo? Será que nós estamos sendo exemplos aonde que nós estamos? Na nossa casa, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar que nós passamos, que as pessoas conseguem ver Jesus em nós? Será que as pessoas conseguem realmente glorificar o nome do Senhor, olhando nas nossas atitudes? Nós já estamos falando isso há alguns dias. Nesses dias, é importante mostrar o amor para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus. Seja um cristão verdadeiro, pratique as boas obras em todos os lugares. Coloque isso na sua casa, seja um exemplo diante dos seus filhos, seja um exemplo diante da sua esposa seja exemplo diante do seu marido, e assim por diante. É por isso que essa palavra possa nos levar mesmo a repensar sobre as nossas atitudes e a nos lembrar que nós não somos daqui, que um dia nós vamos passar. O momento que nós estamos passando aqui é um momento breve e precisamos aproveitar para mostrar a glória de Deus. Amém? Por isso eu quero terminar essa mensagem resumindo. O Pedro, ele está nos dizendo assim: o cristão, que nós somos peregrinos e forasteiros
e não somos residentes permanentes aqui na terra. E precisamos fugir todas as paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E também que o mundo precisa ser influenciado através das nossas atitudes e as nossas boas obras. Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado na presença de Deus. Em nome de Jesus.